Sabe aquela sensação de que planos econômicos feitos por governos quase sempre parecem dar errado? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa das explicações mais poderosas para isso, a do economista Ludwig von Mises. Vamos entender por que, na visão dele, esses planos já nascem, de certa forma, condenados ao fracasso. E de onde a gente tira tudo isso? A nossa base é as 6 lições. Mas olha só, isso não nasceu como um livro. Eram palestras que o Mises deu lá na Argentina em 1958. E o contexto era tenso, viu? O país estava acabando de sair do regime de Perón, num clima de incerteza, procurando desesperadamente por alternativas. Foi nesse palco que Mises apresentou a sua defesa bem radical da liberdade económica. E isso nos joga direto na pergunta de $1 milhão, né? Será que um governo, por mais bem intencionado que seja, consegue realmente projetar e executar uma economia perfeita? Para Mises, a resposta era um sonoro e retumbante não, e nós vamos entender direitinho por quê. Bem, vamos começar a desvendar isso. A verdade é que a ideia de um plano central é, à primeira vista, muito atraente. Pensa bem, promete ordem onde parece haver caos, promete justiça em vez de desigualdade e soluções diretas para problemas que são super complexos. É a promessa de uma sociedade desenhada por especialistas. Para Mises, o socialismo era mais do que uma ideologia, era um sistema. E ele o via como a aplicação da estrutura de um exército a toda a sociedade. Pensem comigo, um comando central, ordens que vêm de cima e obediência total. A visão socialista, segundo ele, seria transformar cada fábrica, cada quinta e cada escritório numa unidade deste grande exército económico. E olha, isso não era só uma interpretação do Mises, não. Ele fazia questão de citar o próprio Lenin, que falou com todas as letras em a organização de tudo segundo o modelo do exército. A visão era essa mesma, criar exércitos industriais, onde, claro, as ordens vêm de cima e a liberdade de escolha individual é simplesmente substituída pela obediência ao plano central. Mas é aqui que Mises aponta o que para ele é o problema fatal. Ao eliminar os mercados, o socialismo elimina os preços. E preços, gente, não são só números numa etiqueta. São informação. São sinais vitais da economia. Sem eles, como é que um planeador, lá no topo, sabe se deve usar aço ou alumínio, ou se a sociedade precisa de mais pão do que de camisas? Para Mises, planear uma economia sem preços é como tentar navegar num oceano desconhecido sem bússola. É impossível tomar decisões racionais. Ok, mas e se o governo não controlar tudo? E se ele apenas intervier aqui e ali para corrigir o mercado? Mises chamou isso de intervencionismo. E para ele, isso não era uma solução estável, mas sim o início de uma espiral de controle cada vez maior. O exemplo clássico que ele usa é brilhante de tão simples. Imaginemos que o governo decide que o preço do leite está muito alto e impõe um preço máximo. Ótimo, certo? Não tão rápido. Os produtores com custos mais altos agora têm prejuízo e param de produzir. Resultado? Menos leite no mercado. Para resolver a escassez, o governo intervém de novo, controlando o preço da ração para o gado. Mas agora são os produtores de ração que têm prejuízo. E a espiral continua, forçando o governo a controlar cada vez mais a economia para corrigir os problemas que a sua intervenção anterior criou. E este é o ponto crucial. Para Mises, cada intervenção cria problemas inesperados, muitas vezes piores que o original. O leite, que antes era apenas caro, agora simplesmente não existe. A tentativa de ajudar acaba por prejudicar, deixando o governo numa sinuca de bico. Ou admite o erro e recua, ou dobra a aposta e controla ainda mais a economia. Então, qual é a alternativa de Mises ao plano estatal? É o que ele via como o plano de milhões de pessoas. A economia de mercado livre, onde o poder não está num comitê central, mas está disperso entre todos os indivíduos. A diferença fundamental está em quem detém o poder. Numa economia de mercado, os consumidores são os verdadeiros soberanos. Gigantes de indústria podem falir se não agradarem ao público. O rei do chocolate, como diz Mises, não manda, ele serve. Já numa economia planificada, o poder é do Estado. O consumidor não escolhe, apenas agradece pelo que o planeador decide dar-lhe. E é fundamental entender isto. Para Mises, o mercado não é um lugar físico como uma loja. É um processo. É a dança constante de milhões de pessoas a tomar as suas próprias decisões. Comprar, vender, criar, inovar. E é desta interação espontânea que emerge a ordem social, não de um plano central. Para Mises, a prova do sucesso deste sistema estava na história. Ele aponta para este facto espantoso. Durante o auge da Revolução Industrial, um período frequentemente criticado, a população de Inglaterra simplesmente duplicou. Isto significava que, pela primeira vez na história, centenas de milhares de pessoas que teriam morrido à fome em séculos anteriores estavam a sobreviver e a prosperar. O capitalismo também destruiu uma antiga certeza, a de que o berço determinava o destino. Em sociedades pré-capitalistas, nascer pobre significava morrer pobre.
Fim de papo. O capitalismo introduziu a mobilidade social. Ao recompensar o mérito e o serviço ao consumidor, e não o sangue nobre, ele criou uma circulação das elites. As fortunas podem ser construídas a partir do nada e perdidas na geração seguinte. Nada está garantido. No final, Mises enquadra o debate não como uma questão de pequenos ajustes políticos, mas como uma escolha fundamental entre dois sistemas opostos de organização da sociedade. E a escolha resume-se a isto. De um lado, a liberdade individual para planear a própria vida, escolher uma carreira, correr riscos e colher as recompensas, ou arcar com as consequências. Do outro, a servidão, onde cada um é uma peça num plano maior, um soldado num exército a quem é dito o que fazer, onde viver e que trabalho desempenhar. O que nos deixa com esta questão final para refletir. A liberdade, como Mises a vê, inclui a liberdade de cometer erros. A segurança de um plano central promete eliminar esses erros. Mas a que custo? A análise de Mises não dá respostas fáceis, mas força a pensar seriamente sobre o verdadeiro preço de cada caminho. Obrigado pela companhia.